E eu que tô aqui com medo de gravar esse vídeo, porque eu tô com a camiseta da Colômbia e talvez as pessoas não me levem a sério apenas porque eu estou com uma camiseta de um time de futebol que não é brasileiro. Ai, ai, tá foda, Brasil, tá foda. Vamos lá. Só quero comentar rapidinho uma coisa que aconteceu ontem em relação ao nosso amado, queridíssimo presidente Bolsonaro, que em uma entrevista sobre o Enem falou justamente sobre uma questão que tratava do dicionário LGBT. O que é esse dicionário LGBT? É uma expressão cultural que fala sobre uma espécie de dialeto que foi criado em cima da vivência das pessoas gays, trans, travestis, lésbicas no Brasil. E isso acabou vindo à tona em uma questão do Enem esse ano. Uma questão traz um texto, a Quendo Pajubá, conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Dialeto secreto entre aspas, porque ele não é nem um pouco secreto. É só porque muitas pessoas não conhecem esse dialeto. Muitas pessoas não sabem da existência desse dialeto. Para essas pessoas ele é secreto. Então por isso que secreto é entre aspas ali. E daí ele vai falar um pouco sobre isso e depois ele vai perguntar. A expectativa do usuário. O Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por ter mais de 1000 palavras conhecidas? Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta? Ser consolidado por objetos formais de registro? Ser utilizado por advogados em situações formais? Ser comum em conversas no ambiente de trabalho? A pergunta que está sendo feita aqui não tem nada a ver com ser gay, não tem nada a ver nem com o dialeto em si. A pergunta é, o que faz com que uma coisa, gay ou não, árabe, italiano, chinês, seja um dialeto? O que dá esse grau de importância para uma linguagem? É uma reflexão que a gente pode fazer. E daí, Bolsonaro, né, nosso querido presidente, que é meu presidente também, só quero lembrar disso. É uma questão de partido, mas, por favor, chega. Eu não aguento mais as pessoas falarem que eu sou comunista, que eu sou várias coisas, apenas porque eu estou fazendo uma crítica ao presidente. Uma crítica ao presidente é apenas uma crítica ao presidente. É uma pessoa pública que se expõe à crítica. Então, essa questão do Enem foi a questão que o Bolsonaro decidiu fazer um comentário sobre. Todo o Enem, cheio de questões, uma prova inteligentíssima, muito bem feita, exemplo para vários outros países do mundo. De tudo que é o Enem, o Bolsonaro decidiu fazer uma crítica a essa questão. É uma maneira de você descredibilizar a prova. Ele faz com que não saiam outras notícias sobre o Enem. Ele faz com que a notícia seja: Bolsonaro critica a questão do Enem sobre gays e promete exame com temas úteis. E tudo que um presidente falar vai virar notícia. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque o cara tá falando umas coisas meio estranhas, que estão colocando vários países contra nós. A gente tem que ter essa habilidade Eita, que não é muito legal você ter vários países contra nós. Porque nós não somos nem nos Estados Unidos pra ter vários países contra nós, tá? Então vamos se cuidar, beleza? E a crítica é que essa questão não mede conhecimento. Será, Bolsonaro? Será que essa questão não mede conhecimento? Eu quero pegar aqui exatamente o que ele falou, porque é muito burro. Cursinhos elogiaram a prova, todo mundo que trabalha com educação elogiou a prova. Autoestima, brasileiro. Brasileiro, vamos desenvolver essa autoestima. Você não é lixo, brasileiro. As pessoas olham pro brasileiro e dizem, olha lá o que o Brasil tá fazendo, que interessante essas ideias no Brasil, olha que legal essas discussões que o Brasil tem. Para de ter esse complexo de vira-lata, até quando vocês vão ter esse complexo? Essa falta de acreditar em si mesmo e de saber que você é foda, brasileiro. Você é observado de fora. Todo mundo elogiando, vem o meu presidente e fala uma coisa absolutamente idiota. Uma questão de prova que entra na dialética, que daí eu acho que ele confundiu dialeto com dialética, né? Assim, mas vamos supor que não, né? Se ele não confundiu, ele realmente está falando de dialética. É ainda pior, porque ele está falando que dialética é uma coisa ruim. É só isso que é dialética, tá bom? Linguagem secreta de travesti não tem nada a ver, não mede conhecimento nenhum. A questão não é sobre linguagem secreta de travesti. A questão é sobre dialeto, sobre qual o critério que transforma uma coisa em dialeto. É sobre isso a questão. A não ser obrigar para que no futuro a garotada se interesse mais por esse assunto. Como que isso pode ser ruim? As pessoas se interessarem por dialetos, por entender como funciona um dialeto. Como que isso pode ser ruim, Bolsonaro? Temos que fazer com que o Enem cobre conhecimentos úteis. Tá. Porque
Você, né, que estudou muito educação, né, Bolsonaro? Você que sabe o que é conhecimento útil. Claro, bebê, óbvio. Não vamos deixar as pessoas que estudaram fazer as coisas que elas estudaram pra fazer, né? Quem quer acabar com o Enem, mas tem que cobrar ali o que realmente tem a ver com a história e cultura do Brasil, não uma questão específica LGBT. Parece que há uma supervalorização de quem nasceu assim. Parece que há uma supervalorização de quem nasceu assim. Ai, gente, obrigada! Esse tempo todo eu sendo super valorizada. Eu não reconheço. Eu não reconheço meus privilégios, né, gente? Sociedade brasileira, entenda uma coisa. Eu não preciso que tenha mais de uma questão. Eu não peço mais que isso. Eu não preciso de uma prova inteira do Enem sobre gays. E nem acho que isso seja certo. E nem é isso que eu tô buscando na minha vida. Agora, uma questão tratar desse assunto. Uma questão mostrar que eu existo, é muito bacana pra mim. Só isso, não precisa de 3, 4. Não precisa ter uma prova inteira gay. Eu ia gostar? Eu ia, mas eu não posso pensar só em mim, né? Eu tenho que pensar na sociedade, tenho que pensar no Brasil, né? As pessoas gostam tanto de chamar a gente de egoísta. Estou... Ai, mas elas não aceitam que uma questão seja relacionada a gays. Uma. Eita porra! Tá pitando? Tá gostando desse videozinho? Deixa um like. Tá, deixa eu voltar aqui só pra finalizar o meu pensamento. Aí é que eu digo, sabe, Bolsonaro? Não dá pra colocar o problema do Brasil no Enem. Você não pode fazer isso de uma hora pra outra. O problema do Brasil é essa questão do Enem. Não é. É que não é. Você não pode transformar tudo numa questão moral que envolve apenas o seu ponto de vista, presidente. É basicamente isso. Fofo. Que era fofo, né? A gente aquela cara de bulldog dele. Eu achei ele é uma pessoa pública a qual eu posso criticar. Espero que não me matem. Ainda vou fazer essa crítica, que é uma crítica bem construtiva, na verdade, se vocês olharem bem. Eu quero que o Bolsonaro seja um presidente pra todos. E por isso que eu tô pensando, pá, se o cara critica o Enem, isso é uma coisa ruim que é ruim pra todo mundo. Não é nem pra não criticar o Enem, mas criticar uma questão do Enem. E o pior de tudo, gente, é que a pergunta é muito inteligente. Se você sabe responder uma pergunta como essa, e o Enem tem se provado uma prova que faz esse tipo de pergunta nos últimos anos, o tema da redação também foi super legal, né? Quem assistiu um vídeo que eu fiz aqui no canal, vários vídeos que eu fiz sobre esse assunto aí do tema da redação do Enem, mandou bem, porque eu tô ligada nos rolês, né, guria? O pessoal do Enem pode seguir meu canal, que eu tô bem abençoada aqui, produzindo várias coisas interessantes pra vocês. Esse caminho de tipo de pergunta que o Enem tem feito nos últimos anos, tem um grau de sofisticação muito alto, porque a ideia da prova é cada vez mais focar no tipo de pessoa que entra na universidade, mais do que na qualidade do ensino dessa pessoa. Ou seja, não necessariamente apenas porque uma pessoa fez escola particular ou pode pagar por educação, é que ela vai ser a pessoa que vai entrar na universidade. Eu acho que apenas um estudante mentalmente evoluído é que saberia responder essa pergunta. E isso sim é valorizar a inteligência, porque você está valorizando uma inteligência emocional também, uma inteligência de reconhecer os fatos, saber refletir sobre os temas. Não apenas 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Que também é importante, né, gente? Raciocínio lógico é uma delícia. Você não vamos largar o raciocínio lógico, não. Lógica é uma coisa que ajuda muito a gente. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1800. A base química, quando colocada em base sólida, é colocar... Não, educação não é bem isso. Já falei aqui também sobre a diferença entre educação e aprendizagem no vídeo do Pink Floyd. Se vocês puderem estar vendo esse vídeo, quem tá terminando esse vídeo agora, pra finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão mais importante do que essa que o Bolsonaro trouxe, que foi super... Achei muito positivo porque gerou esse vídeo, na verdade. Obrigado por oportunizar essa reflexão, Bolsonaro. Mas a reflexão que eu acho mais importante é: a universidade deveria ser só para pessoas inteligentes? Será que esse é um bom jeito da gente enxergar a entrada nesse processo, nessa experiência universitária, para além de que a universidade não é a única maneira de existência? Fazer o Enem entrar numa universidade não é o caminho de vida de muitos brasileiros. E eu acho que é muito mais a gente conversar sobre quais são as outras possibilidades para o jovem que não envolvem necessariamente
ele entrar na universidade. Por que que um jovem necessariamente precisa ir por esse caminho do vestibular, Enem, universidade, quando o mundo é muito maior, a vida é muito maior e o leque de opções do que uma pessoa pode fazer da vida dela é muito maior? Será que o método que a gente usa hoje para medir a inteligência das pessoas é funcional? Como que se mede a inteligência de alguém, de verdade? Uma prova é capaz de medir a inteligência de alguém? Não existe uma outra maneira da gente definir isso? Porque, no fim, o problema não é a meritocracia. Ainda vão entrar os mais inteligentes na escola com essa questão do Enem ou com uma mais quadrada, como o Bolsonaro propõe, que eu acho que ele nem entendeu o que ele propôs, na verdade, mas enfim. O problema não é a meritocracia. É o que a gente considera um mérito. Eu considero um mérito uma pessoa ser justa, uma pessoa ter caráter, uma pessoa ser emocionalmente evoluída, uma pessoa que pensa no bem coletivo, uma pessoa... Isso pra mim é mérito. Eu acho que esse é realmente o mérito da questão. Essa é a questão que a gente deveria estar discutindo. Esse é o real problema que a gente poderia estar conversando. Mas o Bolsonaro reduziu essa questão a uma coisa muito simplória, uma questão moral, uma questão de atacar individualidades, a maneira como as pessoas são, como elas escolhem ser, ou... Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa like e dá uma compartilhada aí no teu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Podem copiar, colocar no WhatsApp, eu não importo, gente. Podem colocar tudo aí, que eu nem... Podem fazer rodar minhas informações, que é isso aí, gente. Amo vocês. E um beijo pras travestis. Tchau. Ah, minha campanha de financiamento coletivo tá embaixo, tá bom? Vou deixar no comentário, na descrição, pra vocês conhecerem.